O Hook Use Memo é capaz de memoizar funções e componentes na sua aplicação com React. O seu principal objetivo é melhorar a performance da sua aplicação, pois com ele você acaba evitando chamadas e renderizações desnecessárias na sua página construída com React. Se você não sabe o que é memoizar e, enfim, tá a fim de aprender esse hook no geral, não se preocupa que eu vou passar sobre todos os conceitos necessários para que você consiga aprender o Use Memo, certo? Fala galera, beleza? Eu me chamo Ariel, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo da nossa playlist dos React Hooks. Então, primeiramente eu quero que você não esqueça de deixar a sua avaliação aqui nesse vídeo após assistir ele, certo? Além disso, checa a nossa comunidade no Discord, uma comunidade voltada a desenvolvedores, onde o principal objetivo é ajudar os membros a evoluir como devs cada vez mais no seu dia a dia. E hoje nós vamos ver sobre o Hook Use Memo. E como eu mencionei no começo do vídeo, nós temos um pequeno conceito a se aprender aí, que é o de memoização, né? Então vamos ver qual que é o problema que essa tal memoização resolve, né? Memoizar é como cachear o retorno de uma função. E como no React a gente trabalha geralmente com componentes funcionais, a gente consegue cachear, né, memoizar o retorno das funções, que são os próprios componentes, né? Ou até mesmo o retorno de um objeto que foi processado, né, durante aquela função. Só que aqui nós vamos tratar nós vamos chamar isso de memoização, tá? Interprete como cachear o retorno dessa função, mas o termo correto seria memoizar, né? Então, a memoização ela ocorre através da passagem de parâmetros para essa função, que na primeira vez que essa função recebe esses parâmetros, né, ela recebe um parâmetro determinado, ela vai processar todas aquelas vezes ali, tudo que ela precisa fazer, né, seja renderizar um componente ou qualquer outra coisa. Então, o retorno dela é enviado para onde você está solicitando o retorno dessa função, e o retorno dela é memoizado também. O que acontece é que se a gente chamar essa função com parâmetros diferentes, ela vai seguir fazendo o seu processo, vai seguir fazendo o que ela tem que fazer no seu corpo até retornar alguma coisa, né? Entretanto, se a gente passar em um outro momento os mesmos parâmetros que a gente já passou antes, o que vai acontecer? Se der um match exato dos mesmos parâmetros que foi passado anteriormente, ao invés do JavaScript processar toda aquela função de novo, executar tudo que ela precisa fazer, ele vai buscar o retorno que foi memoizado daquela função, né? Ou seja, pode ser um componente nesse retorno, ou pode ser o retorno de uma API que demora muito para se comunicar com ela, tem muito processamento de dados, e você quer que esse processamento seja lento somente uma vez, não quer que o usuário precise esperar todas as vezes o processamento dessa API. Né? Então, esse é o problema que a memoização resolve. Ao decorrer desse vídeo, nós vamos falar sobre as vantagens e desvantagens de utilizar o Use Memo e também o próprio Memo, que a gente vai ver aqui nesse vídeo sim, pois ele é uma ótima opção, mas nem sempre é a melhor, tá? Temos que tomar bastante cuidado com a utilização do Memo, pois às vezes ele pode causar o processo oposto. Afinal, essa memoização também consome performance. Mas chega de enrolação, tá? Eu trouxe aqui um app mini pronto para vocês e eu vou mostrar para vocês, explicar o que ele está fazendo, né? E dessa forma nós vamos partir para melhorar a performance dele utilizando o Memo. Bora! Então, aqui nós temos um mini app, tá? Onde nós temos uma lista de itens, né, que vão ser utilizados numa compra de supermercado, tá? Então aqui a gente tem alguns itens que vão ser comprados. E aqui nesse input, se eu incluir qualquer outra coisa, tipo laranja, ele vai incluir nessa lista, tá? Só que esses itens aqui, eles são por padrões carregados de um objeto JSON, né? Então se eu atualizar a página, esse item que eu incluí aqui não foi salvo, né? Ele fica salvo até eu atualizar. Agora vamos dar uma olhada aqui no código, tá? O index dele tá normalzinho, ok? Então a gente vai passar aqui sobre o app dessa aplicação, beleza? Então vamos lá. Aqui basicamente eu estou importando no app o que esse JSON armazena, né? Que aqui no nosso caso ele é um objeto que tem products, né? E esse products é um array de objetos, tá? Onde cada objeto tem a própria name e o nome correspondente do item que está sendo exibido lá na nossa tela, né? Beleza. Então, aqui eu também estou importando um componente product, tá? Que ele é basicamente um componente que recebe como prop um name, né? E ele renderiza um list item com esse name que ele recebeu, né? Então, ele é basicamente o carinha que renderiza cada list item aqui da nossa lista, né? Ele recebe leite condensado lá do JSON, ele exibe aqui. Ele recebe morango, exibe aqui. Recebe limão, exibe aqui, né? Aqui no nosso app, além disso, o que nós temos para gerenciar tudo isso são estados, tá? A gente está utilizando o useState aqui.
Então, nós temos uma lista de products, né? Onde, por padrão, é o products data, né? Que no caso são os dados aqui do nosso JSON. Eu estou setando ele como padrão já do useState, pois o carregamento desse JSON aqui não demora, né? Não é uma busca a uma API, pois ele está estático aqui para os propósitos desse vídeo, né? Mas geralmente você não vai tratar dessa forma aqui quando são dados buscados numa API, tá? É só porque aqui ele cabe ao exemplo. E aqui a gente também tem um estado, tá? Que é the new product, que é do novo produto que o usuário adiciona aqui nesse input, né? Ele armazena, por exemplo, se eu digitar aqui laranja, ele vai armazenar laranja. Se eu digitar qualquer outra coisa aqui, tipo bolo, ele vai armazenar bolo, né? Então, para fazer tudo isso aqui funcionar, a gente tem um form, tá? Tem um form que aceita o valor desse input, né? Aí, o value desse input é o new product, né? E toda vez que esse input se altera, né? Cada vez que alguém digita algo e altera o valor dele, ele seta o valor de new product como o valor digitado do input, né? Então, aqui a gente armazena o valor digitado e aqui a gente atualiza o valor digitado cada vez que o usuário digita, né? Então, aqui nessa UL, né, nós temos um map que itera sobre o array de products, que foi setado aqui como nosso estado, né, e exibe cada product que a gente tem, certo? Então, é basicamente uma aplicação que renderiza uma lista, né? Então, agora que a gente já entendeu mais ou menos como essa funcionalidade aqui está funcionando, né, como que esse nosso app está funcionando, nós temos um problema aqui. Nós temos um approach aqui, né? Nós gerenciamos estados nesse app para ele funcionar dessa maneira. E até o momento, visualmente, a nossa aplicação não tem nenhum problema, né? A gente digita aqui laranja, e ele renderiza aqui laranja, tudo certinho, né? A nossa aplicação está funcionando perfeitamente. Até se eu colocar aqui bolo, ele vai seguir colocando até eu atualizar a página e sumir tudo e voltar para a lista inicial, né? Mas eu não sei se vocês lembram, mas no vídeo do useState, eu comentei que quando um estado muda no componente, esse componente é renderizado totalmente do zero, né? Cada vez que o estado muda, o nosso componente percorre novamente toda essa função e ele processa todos esses dados aqui novamente, né? Ele seta o useState, seta outro useState, ele declara essa function aqui, e ele monta todo o retorno desse HTML de novo, né? Ele percorre o array de products renderizando cada product, né? E assim vai indo. Mas aqui, como vocês viram, não é só esse componente app aqui que está sendo renderizado novamente, né? Logicamente, ele vai renderizar toda vez esse product de novo, né? Então, todo o componente filho também vai ser reprocessado. Como eu estou pedindo para renderizar esse carinha, ele vai vir aqui nessa função, ele vai fazer o que ela tem que fazer e daí vai exibir. Vai vir de novo até acabar todo o array, né? E se essa função aqui eu tivesse... imagino que muito código, ele ia processar todo esse código aqui dessa função, né, cada vez que eu renderizasse esse componente py, né. Afinal, o JavaScript percorre toda a função de novo, né. Então, esse cenário não é necessariamente negativo, tá? Visto que geralmente esse é o comportamento que a gente espera, né. Só que nesse nosso caso aqui, todos os nossos componentes de product estão sendo renderizados novamente cada vez que o novo product é incluso, né? Pois cada vez que a gente inclui um product, ele atualiza esse array aqui e ele exibe todos os outros products que tinha exibido anteriormente, né? De novo, né? Então a gente tem esse problema de renderização. Pois se você parar para analisar, a gente não precisa renderizar esses carinhas aqui de novo. Isso não é um problema no nível da nossa aplicação agora, mas imagina como se fosse, pois ela é só uma aplicação de estudo, né? Pois nós não temos muito problema aqui, é simplesmente o componente que retorna o HTML. Mas se aqui a gente tivesse que processar muitas outras coisas, isso seria meio trabalhoso, né? Então, mas vocês já podem interpretar que não é necessário eu renderizar todos esses products que já estavam exibidos aqui novamente. Eu só preciso renderizar o novo, né? Então agora a gente vai focar em resolver esse problema, né? Para exibir e alterar somente esse carinha aqui, né? E não só isso, tá? A gente não está gerenciando só quando a gente adiciona um novo product. Esse estado aqui, ele é alterado cada vez que o usuário digitar algo. Ou seja, se esse estado é alterado, o que acontece com esse componente app aqui? Ele é renderizado todo de novo, né? E, inclusive, os seus componentes filhos. Então a gente não está renderizando cada product, todos os products anteriores, quando a gente adiciona esse carinha. A gente está renderizando todos os products anteriores a cada letra que o usuário digita, né? Pois a gente não fez um debounce para melhorar o processo desse input aqui, né?
Então essa aplicação ela não está muito bem performática e é isso que nós vamos resolver, né? Para provar para vocês que tudo isso está acontecendo, eu vou simplesmente colocar um console.log aqui dentro do product, né? Pois é esse o carinha que está com problema, né? Que ele está renderizando várias vezes sem necessidade. Então se eu vir aqui, ó, e abrir meu console, deixa eu voltar aqui, ó, eu vou atualizar e ele vai dizer que renderizou 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, né? Tá certo, ele renderizou cada vez para cada item que tem. Só que presta atenção, eu vou digitar uma letra aqui, ele vai renderizar 5 vezes de novo. Aqui, 5 vezes de novo. Aqui, 5 vezes de novo. Aqui, 5 vezes de novo. Porque ele renderiza toda essa lista de novo, né? Ele não renderiza só esse, ele renderiza tudo. Então, cada vez que eu digito uma letra, eu passo por aquele componente product 5 vezes, tá? E isso é muito ruim para a performance de uma aplicação onde esse componente vai escalar e vai realizar outras ações que podem demorar mais para ter resposta visual para o usuário. Então, esse é o problema que o Memo vai resolver aqui, né? Nós vamos melhorar a performance desse app aqui, evitando todas essas chamadas desnecessárias, tá? Então, para implementar o Memo, nós podemos importar ele do React, tá? Nós vamos passar primeiramente pelo Memo e depois pelo hook useMemo, né? Pois ambos são paralelos e a gente precisa aprender os dois, né? Então, se você não sabe o Memo, nós vamos estar aprendendo agora juntos, né? Então, eu vou importar aqui o Memo do React, from React, né? Então, o que nós vamos fazer com esse Memo aqui? Nós basicamente vamos fazer o export default aqui desse Memo recebendo o parâmetro do product, tá? Basicamente, o Memo ele é uma função do React, tá? Que vai memoizar o que ele receber como parâmetro. E aqui, como parâmetro, a gente está passando uma function que renderiza o nosso componente de product, tá? Então, a gente está solicitando aqui para memoizar esse carinha. Tá? É ridiculamente fácil resolver isso aqui com o Memo, tá? Então, deixa eu salvar esse arquivo aqui, ó. E vamos voltar aqui, ó. E nós vamos ver que o nosso problema está resolvido, tá? Eu vou atualizar aqui, ó. Ele vai dizer que renderizou 5 vezes, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Laranja. Tá vendo que eu estou digitando e ele não está renderizando novamente? Ele só vai renderizar quando eu der Enter aqui e ele receber um novo dado, entendeu? Então, eu vou continuar aqui e, caras, ele não vai renderizar novamente, tá? Por quê? Isso não tem nada a ver com o input em si, tá? Se você tá pensando, mas eu não recebi esse laranja aqui todas essas vezes, então como é que ele tá fazendo isso? Ele não tá memoizando o laranja que eu coloquei aqui no input, tá? Ele tá memoizando esse dado aqui, tá? Como ele já recebeu uma vez o leite condensado, ele renderizou ele, e quando eu cliquei aqui no L, ele verificou. Eu já renderizei um leite condensado, ele vai tentar renderizar toda essa lista aqui de novo, tá? Só pra deixar claro. Eu já tentei renderizar um leite condensado? Já. Então, eu não vou renderizar ele novamente. Ele não passa por dentro dessa função aqui e por isso ele não fez o nosso console log quando eu digitei essa letra. Aí, eu vou colocar um aqui de novo. Ele renderizou leite condensado? Sim. Renderizou morango já? Sim. Renderizou limão, banana, bombom? Sim. Então, ele não vai tentar renderizar esses caras de novo, pois ele já memoizou eles a partir do quê? Do seu parâmetro, tá? Pois esse parâmetro name aqui, que a gente está passando na prop, é o mesmo, tá? Todas as vezes que eu digitei R aqui, nessas 3 vezes que eu digitei letras, ele passou as 3 vezes e ele já recebeu esse leite condensado lá na primeira. Então ele não precisa receber de novo e processar toda essa função. É dessa forma que o Memo faz a memoização e melhora a performance da nossa aplicação, né? O useMemo tem a mesma função do Memo, porém é uma maneira de declarar a memoização de um jeito diferente, né? Então, antes nós fizemos aqui essa importação do componente já memoizado, né? E em todo lugar que ele for chamado, nós vamos obtê-lo memoizado. Entretanto, a memoização pode ser relacionada somente ao componente Py que está chamando, né? Digamos que esse product aqui, ele queira ser exibido em vários lugares diferentes. E a gente só tem um problema de performance aqui no app, tá? Que ao chamar diversas vezes esse product, que por exemplo, o nosso app aqui, esse componente app Py que está utilizando o product, renderiza muitas vezes por outras funções e outros estados que ele gerencia aqui dentro, né? Mas um outro componente que chama o product não necessariamente tem esse problema. Então utilizar Memo demais pode vir a ser um tiro no pé, né? Pois memoizar também gasta performance. Então, nesse caso, nesse outro componente que não tem problemas de renderizar muitas vezes, a gente não precisaria ter ele memoizado, pois isso também custaria performance para o nosso app, né? Então, nesse caso aqui, o que nós estamos fazendo é a memoização no componente filho. Não importa onde ele for chamado, ele vai estar memoizado.
Mas, se eu quiser chamá-lo memoizado somente aqui no app, da forma memoizada, o que a gente pode fazer? Eu posso fazer um export aqui dessa function dessa maneira aqui, ó, tá? Então, eu exportando ela, o que vai acontecer? Aqui no meu app nada vai mudar, tá? Nada vai mudar. Ele vai continuar chamando o carinha memoizado, pois ele está sendo exportado por default. Mas se no meu outro componente eu quiser o componente sem a memoização, eu só chamo diretamente o product. E daí ele vai renderizar quantas vezes ele precisar, né? Talvez sendo mais performático no cenário dessa aplicação fictícia, né? Então assim ele pode ser exportado e importado sem o memo, né? Eu apresentei essa opção aqui para vocês, pois nós não temos como utilizar o useMemo com esse componente no contexto da nossa aplicação, né? Nesse contexto aqui, a nossa melhor alternativa é essa forma aqui. Se eu quiser utilizar ele não memoizado, eu importo essa função que está sendo exportada. Se eu quiser usar memoizado, eu importo ela por default. Então, nesse cenário aqui, o que nós temos aqui não pode ser memoizado, tá? Mas nós vamos construir outro componente para a gente poder utilizar o hook de fato, né? E ver o poder desse hook na performance da nossa aplicação, tá? Então agora que a gente já entendeu que essa é a melhor maneira de tratar a memorização desse componente aqui no nosso cenário, tá? A gente poderia tratar de outras formas sim, com o hook, mas eu quero reforçar que você preste atenção nesse método aqui, pois ele é o melhor para esse caso. Você pode encontrar casos assim que você precise da memorização e você tenha que utilizar essa sintaxe, pois ela é mais enxuta, tá? Ela é a melhor maneira de se tratar com o memo naquele cenário. Mas eu vou mostrar aqui um outro exemplo, que nem eu falei, com o useMemo utilizando o hook useMemo de fato, né? Então para isso eu vou criar um outro componente aqui, tá? Que vai ser o example title, tá? Que ele vai ser um título de exemplo, example title.js, tá? E o que ele vai ser? Ele vai ser uma function chamada example title, que vai receber aqui como props o title, já desestruturando dessa forma, tá? Aqui dentro a gente vai fazer um console.log dizendo que renderizou o título, tá? E aqui eu vou alterar esse carinha para renderizou o produto, pra gente não se perder, tá? E aqui a gente vai fazer o return de um H1, tá? Com esse title aqui dentro, né? Então a gente vai passar o title aqui para renderizar esse carinha. E a gente vai exportar ele por default aqui, tá? Export default example title, tá? Beleza, fazendo isso aqui, aqui na nossa aplicação, ó, agora a gente já tem um título de exemplo aqui em algum lugar. Não tem não, porque a gente não importou aqui no app, tá? Então o que a gente tem que fazer é importar aqui imports example title from .example title, certo? Opa, aqui. E aqui embaixo do nosso L eu vou colocar esse título, tá? Então eu vou colocar aqui example title e eu vou passar aqui para ela title, que é o parâmetro que ela precisa receber, né? E esse title aqui vai ser estático, tá? Eu não vou colocar aqui ele dessa forma, eu vou colocar ele direto aqui no componente. É título de exemplo, beleza? Então, a gente, supondo que a gente tem um título aqui na nossa aplicação, né? Esse carinha, esse título aqui, ele não tem nada a ver com toda a lista aqui, certo? Mas, se eu seguir aqui digitando coisas, ele vai renderizar esse título novamente quantas vezes for necessário, tá? Mesmo que ele não tenha nada a ver com essa funcionalidade em questão, pois eles estão no mesmo componente e ele não está memoizado, né? Então, para utilizar o useMemo nesse cenário aqui, o que nós podemos fazer? Eu vou importar o hook aqui, useMemo, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou atribuir esse carinha aqui, memoizado, a uma variável, tá? Então eu vou criar uma constante, memoized example title, que é o example title memoizado, memorized, eu tentei escrever, memoized, tá? E eu vou colocar aqui o hook useMemo. O que esse hook useMemo recebe? Ele recebe o carinha que ele vai retornar, né? Seja um componente ou seja o valor de uma função, e ele também recebe aqui um array de dependências. Esse array de dependências, ele é as variáveis, tá? Que ele vai observar para mandar para o nosso componente, né? Então, por exemplo, esse nosso carinha aqui, ele recebe o atributo title. Aí eu vou ter uma variável title aqui, né? Essa variável title, e ela vai ser observada para mandar para o nosso useMemo. Então, enquanto o title for igual ao title anterior, ele não vai executar essa função e renderizar um novo componente. Ele vai ter o valor dela memoizado, né? E o nosso componente não vai ser renderizado tantas vezes sem necessidade, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou recortar esse carinha aqui de baixo, vou colocar ele no retorno dessa arrow function aqui,
E aqui eu estou passando estático, né? Mas aqui eu preciso que essa variável title exista para observar ela, né? Então eu vou dar um Ctrl X nisso aqui, vou abrir um objeto aqui, né? Vou abrir chaves aqui para eu digitar código JavaScript, eu vou colocar aqui a variável title. Para eu criar ela, o que ela vai ser? Vai ser um estado, tá? Então aqui eu vou obter do useState esse title, beleza? E por padrão ele vai ser título de exemplo aqui já, beleza? Então aqui eu não preciso do setTitle, pois eu não vou alterar esse carinha, então eu posso pegar só o estado em si, beleza? Então, no nosso contexto aqui, esse title realmente não vai mudar, tá? Ele realmente não vai mudar. A gente está memorizando ele exatamente por isso. Esse carinha nunca vai ter seu valor alterado e ele não deve ser renderizado sem necessidade. Então a primeira vez que a gente fazer ele deve ser renderizado e ficar lá, pois ele é estático e não vai mudar, né? Então, aqui embaixo do nosso L, eu vou colocar aqui entre chaves essa variável memorizada aqui, ao invés de retornar esse componente, né? Então vocês concordam que essa variável memorizada aqui tem o retorno de uma arrow function aqui dentro, que é o nosso example title. Então, essa variável aqui, ela não deixa de conter o nosso título, tá? Ela tem o nosso componente de título, só que ele está memorizado, né, recebendo o parâmetro title e sendo observado esse parâmetro. Então, enquanto o title não mudar, ele não vai tentar renderizar esse componente outra vez, né? Então, agora se eu voltar e atualizar minha aplicação aqui, ó, e digitar aqui, ó, ele não vai renderizar o título outras vezes. Ele só mostrou renderizou o título uma vez, pois ele precisou renderizar esse cara alguma hora, né? Então, enquanto eu digitar aqui, ó, posso adicionar produto, posso adicionar quantos produtos eu quiser, que o título nunca vai ser alterado, pois ele não deve ser alterado mesmo, tá? Então essa é a forma que a gente consegue separar as renderizações desnecessárias de componentes filhos por culpa do seu pai, né? Pois o componente filho não deve sofrer com a consequência do pai ter que renderizar devido a uma mudança de um outro estado, que é inclusive de uma outra funcionalidade, né? Pois a exibição desse título de exemplo não tem nada a ver com a nossa lista que está sendo gerenciada, certo? Então, dessa forma, nós conseguimos memorizar a nossa aplicação, deixando ela muito mais performática, né? Eu só aposto que você talvez tenha ficado com alguma dúvida a respeito do nosso componente product, né? Por que a gente não utilizou o hook useMemo? Eu falei que a gente não pode usar, mas eu não expliquei o porquê, né? Então vamos lá. Aqui, ó, basicamente na nossa aplicação agora, o que a gente tem? Nós temos o title, que ele é um useState desse componente app aqui, né? O title é uma variável e a gente está passando aqui para o useMemo a variável em questão que deve ser observada, né? Que no caso é a variável que vai atribuir aqui o nosso example title. Entretanto, o nosso example title, ele recebe esse title aqui, certo? Então, o que acontece? Como esse cara é uma variável que a gente conhece aqui, a gente consegue observá-la através do hook useMemo, né? Entretanto, aqui no nosso product, o que a gente está passando é uma variável que a gente não conhece, né? A gente está passando um product.name que está vindo através do map, né? Então a gente não tem como memorizar isso aqui dentro do map, né? Não seria viável, tá? Ao invés de fazer toda essa lógica para memorizar com o hook dentro do map e daí fazer toda essa questão aqui, é muito mais simples a gente tratar ele dessa forma aqui, né? Então não é que não pode, é só que não é viável, tá? Observar através do hook useMemo dessa maneira, sendo que a gente tem uma maneira muito mais eficiente que existe para esse caso, né? Que existe para esse momento onde o hook useMemo se torna complexo demais para se utilizar e a gente pode usar o memo direto, certo? Então esse foi o vídeo, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar sua avaliação aqui embaixo. Eu vou agradecer demais pelo seu like, pelo seu comentário e pela sua recomendação para algum amigo. Se você tiver ideias e sugestões de onde eu posso melhorar a partir desse vídeo ou ideias de vídeos que eu posso fazer aqui no canal, de assuntos que seja do seu interesse e você queira ver por aqui, não esqueça de mandar a sugestão aqui nos comentários ou na nossa comunidade do Discord. Assim eu posso descobrir se mais pessoas precisam e também tentar mexer os palitos aqui para trazer esse vídeo quanto antes para vocês. E também, falando nela, não esqueça de checar nossa comunidade no Discord, tá? Que eu recomendo muito para você evoluir como dev, fazendo network com outros devs que têm o mesmo objetivo que o seu. Novamente, muito obrigado por estar presente até aqui nesse vídeo e a gente se vê no próximo. Valeu!